Depois de toda essa trajetória, os discípulos eles estavam maravilhados com tantos milagres que Jesus tinha realizado na presença deles. Só que Jesus ele vai ter uma preocupação primária, que é que eles reconhecessem o que seu ministério terreno, né, de milagres e tal, estava praticamente no fim. O Senhor fez isso falando que o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Então, a gente começa a ver essas oposições ao ministério de Jesus ficando cada vez mais fortes, cada vez mais comuns, tá? A decisão de Jesus já estava tomada. Ela já tinha sido predita antes da fundação do mundo. E os discípulos, embora perturbados, né, eles se mantiveram leais enquanto se preparavam para deixar a Galileia e ir em direção à Judéia. Tá? E a partir desse momento, dentro de 6 meses, Jesus já estaria pendurado na cruz por causa dos nossos pecados e justamente eles, os seus discípulos mais chegados, iriam se esconder com medo de serem, de alguma forma, identificados aí com o nosso Senhor Jesus. E é nesse momento que as oposições no ministério de Jesus elas vão ficando mais fortes. Vejam comigo algumas causas dessas oposições. A primeira oposição vinha da sua origem humilde. Olha lá, Mateus 13, como está na sua tela aí, os versículos 55 a 58. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Toma, bem feito. Jesus, ele recebeu maior posição por condenar também algumas cidades. Volta comigo aí para o capítulo 11 de Mateus, olha só. Mateus 11, versículo 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá ao Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Forte isso, hein? Muito forte ouvir isso aqui. Os líderes judaicos também ficaram furiosos com os enfrentamentos de Jesus para com eles. Olha aí, por exemplo, Marcos capítulo 8. Marcos 8, olha os versículos 10 a 13. Entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe o sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse, por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou-se para o barco e foi para o outro lado. Outra questão interessante também, que deixava os religiosos doidos, era a quebra de tradições de Jesus, né? Veja aí, por exemplo, João capítulo 5, versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo coisas no sábado. Jesus não estava violando a lei, gente, mas ele estava violando as tradições, estava quebrando as tradições daqueles líderes. Apenas para constar, tá? Jesus é questionado em muitas outras situações, essa é apenas uma delas, tá? Essa aí de João 5,16 que eu coloquei para vocês, tá bom? Vamos lá. Nessas situações, os grupos, eles se opunham a Jesus. Quais grupos eram esses? Os escribas, tá? A gente tem aí, eu vou colocar para vocês esses textos, eu não vou ler por uma questão aqui de tempo, mas você vai perceber os escribas aqui em Mateus 15, eles tinham acusado Jesus de não cumprir as tradições dos judeus, mas Jesus, ele não estava desobedecendo a lei de Moisés, só a tradição interpretativa e a expansão rabínica exigia esse tipo de tradição aqui. Então, de acordo com a lei,
somente os sacerdotes, Arão e seus filhos, precisavam fazer uma lavagem cerimonial antes das refeições, como a gente vê lá em Levítico 22, tá? É isso que essa passagem de Mateus 15 fala. Outro grupo que se opunha a Jesus eram os fariseus. Primeiro os escribas, agora os fariseus também. Em Mateus, agora no capítulo 12, dos versículos 1 a 8, os fariseus eles acusavam os discípulos de colher espigas no sábado. Só que a lei permitia que alguém colhesse espigas no campo de uma outra pessoa para matar fome, mas não permitia fazer um trabalho regular no sábado. E isso está descrito lá em Deuteronômio 23. Também tinham os saduceus. Se você olhar aí, esse é curto, dá para a gente ir lá. Mateus capítulo 16, olha comigo aí. Logo antes da confissão de Pedro aqui, né? Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Os saduceus eles são repreendidos por Jesus pelo fato de, mesmo com tantas profecias no Antigo Testamento, eles não conseguiam enxergar que na sua frente estava o Messias. Reparou que nós ficamos só em Mateus aqui em relação a essas oposições? Mateus ele dá muitos detalhes porque ele estava escrevendo para um público judaico, tá? Um público que é jurídico também. Mas Jesus também teve alguns momentos de refrigério. A própria confissão de Pedro, né, como a gente vê aqui em seguida, né, o versículo 16 do capítulo 16, né, quando Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Esse foi um momento singular, onde o próprio Deus revela a Pedro o fato de quem Jesus era. Outro momento de refrigério que Jesus teve aí foi a transfiguração. Vai para Mateus 17, olha só, começando aí no versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceu diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou e tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. A transfiguração deve ser entendida aí em conexão com o anúncio feito por Jesus a respeito da sua morte, tá? Pouco antes da transfiguração. Jesus está a caminho de Jerusalém, a caminho da cruz. O teólogo Lewis Perry Schaeffer, o primeiro presidente do Seminário Teológico de Dallas, ele disse que a transfiguração foi a pré-estreia do reino vindouro na Terra. E depois de todos esses trajetos, o caminho vai começar a estreitar, e é isso que nós vamos ver a partir da próxima aula. Não perca!